te adorar. Foi que eu nasci, quero viver para te servir. Usa minha vida como instrumento de louvor para te honrar e demonstrar o meu amor por ti. Bom dia, bom dia. Começando mais um Café e Comunhão. Hoje, dia 10 de maio. Hoje a nossa leitura e reflexão no Salmo 119, dos versículos de 17 a 24. Muito obrigado pela sua companhia. Desde já pedimos que você compartilhe esse vídeo com o maior número possível de pessoas, para que dessa forma então possamos transmitir essa palavra, a muitos lugares, a muitas pessoas, e ela possa alcançar tantos corações que precisam do conhecimento dessa palavra. Tá bom? Então vamos meditar nessa manhã, nesse texto bíblico, então, nos versículos de 17 a 24. Ontem nós falamos sobre a importância da palavra para os jovens, e hoje ele fala sobre a importância da palavra para aqueles que querem servir a Deus, para os seus servos. Vimos que temos 22 divisões, cada uma com a letra do alfabeto hebraico. Vimos que, começando então dos versículos de 1 a 8, a letra Aleph, que significa touro. Depois, os versos de 9 até o 16, a letra Bet, que significa casa. E hoje a terceira divisão de 8 versículos, se inicia com a letra chamada Gimel, que significa camelo. Então cada uma dessas palavras ou dessas letras tem um significado, e por trás delas, evidentemente, grandes ensinamentos que nós não temos o tempo suficiente para podermos falar sobre todos eles, mas com certeza aquilo que nós tivemos oportunidade e tempo de falar vai preencher o nosso coração e nos ajudar a ter um pouco mais de conhecimento. E também, se você deseja saber mais, você pode então pesquisar e saber mais sobre cada uma dessas palavras, principalmente sobre essas palavras do alfabeto grego, que aqui nesse texto do Salmo 119, cada uma delas também tem um significado muito interessante. A própria questão de camelo aqui, falando sobre um animal no deserto, então fala sobre essa questão da nossa sobrevivência no deserto, e ele vai mencionar aqui sobre a questão também de Abraão, de outros que por lá passaram, que viveram no deserto e que tiveram então a companhia e o cuidado do Senhor. Passamos pelo deserto dessa vida muitas vezes, mas se o Senhor está conosco, com certeza somos mais do que vencedores, tá bom? Temos então em cada um dessas sessões 8 versículos. Por que 8? Porque 8 tem um significado interessante que é derivado de uma palavra hebraica que tem o significado de tornar gordo, de tornar abundante. Então 7 seria o suficiente, 8 é mais do que suficiente. Temos a questão do número 7 na palavra de Deus como sendo o número da perfeição, o número suficiente. E aqui o número 8 então é mais do que suficiente. 7 é um número completo e 8 é um novo começo. Então, 8 nesse Salmo, essas 22 sessões que nós temos aqui do Salmo, aponta justamente para uma nova aliança, através da qual a lei é escrita nos corações daqueles que creem. Então, todos aqueles que creem na palavra do Senhor, creem no nosso Deus, no Senhor Jesus, então tem com ele uma nova aliança. Então, tem aí um novo começo. Então aqui se trata da palavra de Deus, que tem justamente um valor imensurável, um valor inesgotável, um valor que não é quantificável. Então quando nós olhamos para isso, nós pensamos justamente que ao utilizar todas as letras do alfabeto hebraico, as 22 letras, ele está então demonstrando que essa palavra ela é completa. Olhamos para o Novo Testamento, a questão do alfa e ômega, falando de Jesus sendo o começo e o fim. Aqui temos as letras então do alfabeto
também o seu começo e o seu fim, né? Então, mostrando toda essa totalidade, essa completude da palavra de Deus, tá? Ela é, então, nos apresentada de forma completa, ou seja, tudo que nós precisamos, nós temos na palavra de Deus, tá? Tudo que você e eu precisamos, encontramos nessa palavra, ok? Essa é a ideia, então, que o texto quer nos apresentar, tá bom? Espero que isso possa ter ajudado de alguma forma a abrir a sua mente com relação a essas verdades, tá? Muito bem. Salmo, então, 119, versículo 17. Vamos dar uma olhadinha aí no que ele diz. Faze bem ao teu servo, para que eu viva. Assim obedecerei a tua palavra. Tá? Versículo 18. Desvenda-me os olhos, para que eu veja as maravilhas da tua lei. Então, nós vimos aqui, né, se houver um tempo, depois nós vamos dar pelo menos a cada uma das nossas aparições aqui, dos nossos vídeos, né, talvez colocarmos o significado de algumas dessas palavras. Então, nós temos a palavra lei, a palavra Torá, e temos aí os derivados dessa palavra, né? Vemos aí estatutos, mandamentos, decretos, ordens. Então, vamos depois, havendo tempo, falar um pouquinho ou destrinchar um pouquinho o que cada uma dessas palavras tem como significado, tá? O salmista, então, aqui, ele se apresenta como servo de Deus. Ele se considera um servo do Senhor, um servo do Altíssimo, tá? Então, ele deixa bem claro, faze bem ao teu servo, para que o viva. Assim obedecerei a tua palavra. Isso se torna muito mais significativo se o escritor, que nós já dissemos que não sabemos quem é, mas se for Davi, isso ainda é mais significativo, porque como sendo um grande rei em Israel, ele se coloca nessa posição de servo diante do Senhor, né? Então isso toma um significado ainda mais importante. Então, é esta a visão correta que você e eu devemos ter, todos nós. Então, Davi não se considerava alguém superior aos outros, né? Nem mesmo ao Deus vivo e verdadeiro, muito pelo contrário, ele sempre se colocava como sendo um servo. E essa é a posição que todos nós devemos ter, você e eu. O apóstolo Paulo diz o seguinte: quem é Apolo e quem é Paulo? A palavra diz: servos por meio de quem crestes, isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Então, falando a respeito de Apolo e de Paulo, homens de Deus que levaram a mensagem de Deus a tantas pessoas, então dizem que eles eram servos, né? Por meio de quem as pessoas puderam crer e ouvir da palavra. Então, entre o povo de Deus, não deve existir a exaltação de nenhum ser humano. Ok? Então, isso é muito importante. Somos todos servos e servas de Deus. Não somos mais do que ninguém, não somos melhores do que ninguém. Quando nós exaltamos os seres humanos, nós incentivamos partidarismos. Isso não significa que nós não devemos honrar a quem merece honra, porque a palavra de Deus nos ensina isso. O que nos ensina aqui é que nós precisamos tomar cuidado para não achar que esse ou aquele é melhor, né, em detrimento dos outros, tá? Então, muitas vezes, até essa atitude, né, de partidarismo e de incentivar esse partidarismo acaba concentrando e trazendo, né, contendas que abrem porta para todo tipo de problemas de relacionamento dentro ou no meio do povo de Deus. Então, a atitude correta é o que Paulo diz aos Filipenses: nada façais por partidarismo ou por vanglória, mas por humildade, considerando cada um aos outros superiores a si mesmo. Então, o salmista aqui se coloca como servo e eu e você devemos fazer o mesmo, tá? O salmista também mostra o seu desejo, então, de viver. Assim obedecerei a tua palavra, para que eu viva, né? Então, o seu desejo era viver. Viver para ter a oportunidade de obedecer a palavra de Deus, né? De servir ao Senhor. Versículo 50 diz que essa palavra nos vivifica. Então, se você quiser dar uma olhadinha depois, no versículo 50 do Salmo 119, diz que essa palavra nos vivifica. O Senhor Jesus, dentro desse aspecto, diz que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, mas o Senhor Jesus, que também é a palavra, diz que veio para nos dar vida e vida em abundância. Então, a nossa oração deve ser esta, tá? De termos vida e vida em abundância. A nossa oração deve ser essa: desvenda meus olhos, para que eu veja as maravilhas da tua lei, tá?
é mais ou menos a ideia de que quando nós vemos tudo aquilo que Deus criou, então desvenda os nossos olhos para ver a tua criação, as maravilhas. Então, quando nós olhamos para a maravilha da criação, tudo que Deus formou e criou, como Ele do nada fez tudo, então essa ideia aqui com relação também à palavra de Deus. Se nós olhamos para a criação e vemos como algo maravilhoso, fantástico, a palavra de Deus também o é. E é dessa forma que devemos apreciar. Ok? Versículo 19. Sou peregrino na terra, não escondas de mim os teus mandamentos. Vemos lá, lembra lá sobre a questão do camelo, né? Ele vai falar sobre isso aqui, como sendo um peregrino na terra, como sendo o camelo que está ali no deserto, mas ele abrange também essa questão dizendo: minha alma se consome no anseio constante por suas ordenanças. Então, ele deixa claro essa questão da peregrinação sobre a terra. E o povo de Deus sempre foi um povo peregrino. Começando lá de Abraão, que sai da sua terra, da sua parentela, para uma terra que o Senhor iria mostrar para ele. Então, Abraão foi peregrino. A mesma coisa foi com Isaac e com Jacó, com o povo de Deus, que peregrinou pelo deserto durante todo o tempo. E ele usa essa expressão dessa peregrinação para uma terra que não era deles, dizendo o seguinte: se o estrangeiro peregrinar na vossa terra, não o oprimireis. Então aí Deus falando para o povo de Israel a respeito dos estrangeiros, que não deveria oprimir esses estrangeiros. Como o natural será entre vós o estrangeiro que peregrina convosco. Eles se juntaram a vocês, fazem parte do povo de vocês, então devem tratá-los da melhor maneira. Diz aqui: amá-lo-eis como a vós mesmos, pois estrangeiros também vocês foram onde? Na terra do Egito, vocês também eram estrangeiros lá. Vocês desejarão ser tratados como foram tratados no Egito? Né? Então não ajam dessa forma, ajam diferente. Né? Tenham uma atitude de amor, de respeito, de consideração para com o estrangeiro. Ele diz: eu sou o Senhor vosso Deus. Tá? Então vocês precisam ter um coração diferente, né? Olhando por esse aspecto, uma vez que foram peregrinos também na terra do Egito. Então cuidem bem. Então sou peregrino na terra, é o que o salmista diz. Então não esconda de mim os teus mandamentos, como sendo peregrino, porque faço parte do teu povo. Minha alma se consome no anseio constante por tuas ordenanças. Então aqui de novo a ideia da lei, falando sobre as ordenanças do Senhor, então, na sua palavra. Nós devemos então ter anseio de constantemente ter essa palavra e de obedecer aquilo que Deus tem como ordem para cada um de nós, né? Como lei determinada pela sua palavra. Versículo 21. Tu repreendeste os soberbos, os malditos que se desviam dos teus mandamentos. Né? Ele fala sobre a condição dos incrédulos aqui, que é extremamente precária, porque eles são chamados até de soberbos e de malditos aqui no texto. Né? Soberbos porque eles não querem se aproximar de Deus em hipótese alguma. Né? Aceitando as regras que o próprio Deus estabeleceu, eles não querem se sujeitar a isso. Quando nós olhamos para o aspecto do povo de Israel, já citamos isso em textos anteriores, o povo de Israel ficou durante 430 anos ali no Egito como escravo. E aí, quando nós olhamos para o outro lado, a história dos povos que estavam na Palestina, tiveram todo aquele tempo para poder mudar de vida e não mudaram. Não quiseram. Mesmo depois, quando o povo de Deus entrou naquela terra, eles continuaram adorando outros deuses. E, pelo contrário, levaram o povo de Deus a se desviar, muitos deles. Então, eles não são soberbos, eles não querem se aproximar de Deus. Tá? Eles querem seguir as suas próprias ideias, seus pensamentos, mas não querem obedecer aos mandamentos de Deus. São chamados de malditos porque desprezam e se recusam a aceitar a oferta que é proposta por Deus na própria pessoa de Jesus Cristo. Diz que quem tem um filho tem a vida, quem não tem um filho não tem a vida. Né? Mas sobre eles a ira de Deus permanece. Então essa é a condição mais terrível que alguém pode se encontrar. Está debaixo da ira de Deus. Por quê? Porque se recusa a aceitar o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Então, como consequência dessa situação, os incrédulos odeiam o povo de Deus. E odeiam ao Senhor, né? Evidentemente não expressam isso de forma aberta, se bem que as coisas estão se desvendando cada vez mais, as pessoas falando coisas a respeito do povo de Deus, da palavra de Deus, né? Do próprio Deus, de maneira que antes não faziam, mas agora estão sendo ousados, né?
realmente soberbos naquilo que diz a respeito da palavra, e por isso então o Senhor diz de que eles têm como consequência justamente a ira de Deus sobre as suas vidas. Além do mais, os incrédulos então falam mal de Deus e evidentemente falam mal do povo de Deus, né? O que não passa evidentemente de calúnias, mas é mencionado tudo isso, é falado para a destruição daquilo que o povo de Deus tem como verdade e como pregação. Então nós não devemos dar ouvidos aos que falam mal, né, a respeito das coisas de Deus e do povo de Deus, mas nos concentrar naquilo que Deus fala, naquilo que Deus pensa a respeito de nós, né? A opinião daqueles que não creem no Senhor não nos interessa. Temos que estar interessados naquilo que Deus pensa a nosso respeito. Isso é que é importante. O que Deus pensa a seu respeito, a meu respeito. O que os incrédulos, o que os perversos pensam, isso não nos diz respeito, isso não altera nada na nossa vida. Isso não deve tirar o nosso sono em hipótese alguma. Agora, o que Deus pensa de nós, aí sim a coisa é totalmente diferente. Tá bom? Verso 22, tira de mim a humilhação e o desprezo, pois tenho guardado os teus testemunhos, né? Ou seja, não seremos humilhados nem desprezados por aqueles outros povos, porque nós temos o Senhor como nosso escudo, a nossa defesa. Príncipes sentaram-se e falaram contra mim, mas teu servo meditava nos teus decretos. O fato de estar meditando nos decretos do Senhor, na sua lei, na sua palavra, permitiam que ele se fortalecesse ao ponto de não se deixar abalar pelos que falavam mal a seu respeito, tá? Teus testemunhos são meu prazer e meus conselheiros. Então eu tenho prazer na palavra do Senhor, é ela que fala ao meu coração, é ela que é o meu conselheiro. Então aqueles que falam mal de mim, né? E ele diz que até mesmo príncipes, reis faziam isso, governantes, ele diz, eu não vou me preocupar com isso, tá? Porque o meu prazer, a minha alegria, a minha satisfação está na palavra de Deus, né? Que me dá prazer, porque ela me aconselha de forma maravilhosa, tá? Então, nesse verso, o salmista nos faz lembrar no Salmo de número 1, que nós lemos, né? Que bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está onde? Na lei do Senhor. Na lei, na palavra. E na sua lei ele diz, medita de dia e de noite. Tá? Então a palavra de Deus pode nos tornar sábios para a salvação em Cristo Jesus, nos tornar sábios para poder viver cada dia na presença de Deus, na presença dos homens, né? Diante de um mundo tão escuro, diante de um mundo tão sujo, mas não nos sujando com toda a sujeira do mundo, né? Isso é muito importante. É interessante quando eu vejo e vi muito isso no litoral, né? Aquelas garças, aquela ave tão branquinha, pernas longas, né? E elas muitas vezes estão no meio da lama, mas as suas penas continuam brancas. Os pezinhos sujam, mas as penas continuam brancas, né? Então é bem interessante essa questão que ela não se deixa sujar. Então nós estamos no meio de um mundo enlameado. Às vezes nós estamos com o pé na lama, mas nós não vamos deixar com que o corpo suje por causa desse mundo, né? Mas nós vamos então, com a sabedoria que Deus nos dá através da sua palavra, nos mantermos limpos diante de Deus e diante dos homens. Essa palavra é apta para discernir os nossos pensamentos e as intenções do nosso coração, né? Então isso é importante. Deus, ele olha para as intenções do seu coração. Nós muitas vezes cometemos falhas e erros que não deveríamos cometer, mas ainda o pecado reside em nós. Paulo mesmo dizia que o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer está sempre diante de mim. Ele dizia que tinha que lutar contra isso todos os dias, porque a carne, né, e a alma, elas estão então em luta. O espírito e a carne estão em luta entre si constantemente, e nós precisamos então ter aquele desejo, né, no nosso coração, o propósito de realmente servir mais e melhor o Senhor, ainda que nós de quando em quando nós venhamos a resvalar, a escorregar em alguma coisa, mas o Senhor conhece
os desejos do seu coração, os propósitos do seu coração, as intenções do seu coração, e ele honra isso. Não devemos nos envergonhar, né, da palavra de Deus, porque ela é poder do Senhor nosso Deus para a salvação de todo aquele que crê, né? Então essa palavra é maravilhosa. Por isso, teus testemunhos são meu prazer, meus conselheiros. Então a palavra de Deus é a espada, né? O Espírito que o Espírito Santo usa para alcançar os corações e quebrantar corações, por mais duros que eles sejam. Então essa palavra foi escrita para nos consolar e para nos dar esperança, e quando nós a temos como leitura, como a realmente regra de fé e de prática no nosso viver diário, nós temos o nosso caminho realmente abençoado, porque ele vai dizer que ele é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. A palavra de Deus então fornece essa luz em meio às trevas que nós nos encontramos muitas vezes, né? E por isso podemos servir ao Senhor com alegria, ok? Muito bem, meus queridos. O que nós vimos então nesse salmo hoje, tá? Para nós encerrarmos aqui, é que nós somos servos de Deus. Portanto, nós devemos deixar de lado toda forma de partidarismo e exaltação de pessoas. Repito mais uma vez, honrar as pessoas é um ensinamento bíblico. Agora, tomarmos partido desse ou daquele, né, em detrimento de outros, isso não faz bem, isso não é salutar, isso não é da vontade de Deus. Outra coisa a lembrarmos aqui é que nós somos peregrinos nessa terra. Nós não somos residentes dessa terra. Nós somos peregrinos. O povo de Israel não era residente no Egito, era apenas estavam de passagem. A sua terra era a Palestina, Canaã, e Deus estava levando cada um deles para lá. Nós estamos aqui apenas de passagem nessa terra. A nossa pátria é a pátria celestial. São os céus que nos aguardam, e nós então precisamos viver com simplicidade, sabendo que nós estamos aqui apenas de passagem, que nós não vamos ficar aqui e que não vamos também levar nada daqui, né? Então, que nós tenhamos isso em mente. Nós estamos aqui apenas de passagem, né? Então, nós temos que ter a plena certeza para onde nós vamos, a partir do momento que nós deixamos, então, esse deserto. Outra coisa importante, nós não devemos nos importar com que os perversos, com que os incrédulos, com aqueles que são soberbos e que rejeitam as coisas de Deus, a palavra de Deus, dizem a nosso respeito, né? Por outro lado, nós devemos orar pela salvação deles e pedimos a Deus que nos use como instrumentos do seu amor para que eles que nos desprezam possam ter as suas vidas transformadas e mudadas pelo seu testemunho, pelo meu testemunho, pela palavra de Deus, que é rica e preciosa e que pode transformar o coração de todo aquele que crê, como nós falamos agora há pouco. Em último lugar, devemos dedicar tempo para ler e meditar na palavra de Deus, porque esse contato com ela nos vivifica. Citamos agora há pouco, e leia lá, versículo 50 do Salmo 119, diz que essa palavra traz vida, ela nos vivifica. Por isso que ela é totalmente diferente de qualquer outro livro que você possa ler. Por mais interessante, por mais importante que ele seja, esses livros não trazem vida, mas a palavra de Deus não são apenas folhas. Aqui nós temos vida. Aqui nós temos, por isso é preciso, como nós falamos anteriormente, não apenas ser ouvintes, mas praticantes. Ela se torna então vida, e nós somos santificados e vivificados por essa palavra. Que Deus possa então nos abençoar, que todos tenham uma boa quarta-feira, na graça e na paz do Senhor, e se amanhã Deus nos permitir, daremos continuidade então a partir do versículo 25 para mais uma sessão de 8 versículos aí, né, da palavra de Deus, que nos abençoa a cada manhã. Espero que esteja sendo bênção para a sua vida, assim como tem sido para mim esses versículos aqui, e sabemos de todo esse cuidado do Senhor. Como nós somos peregrinos por aqui, estamos apenas de passagem nesse deserto que é esse mundo, mas o Senhor está conosco. Então nós podemos atravessar esse deserto como o povo atravessou e chegou à terra prometida, terra que manda leite e mel. Que nós possamos realmente ter tudo isso em consideração, possamos lembrar de todos esses conceitos, né? Lembramos que a nossa casa não é aqui, né? Bet casa não é aqui, nossa casa está reservada nos céus. Que nós possamos lembrar a letra Aleph, touro, força, poder, que nos é dado pelo Senhor nosso Deus, para atravessarmos então
as dificuldades e lutarmos e vencemos contra todos os obstáculos desse mundo hostil. Que Deus possa abençoar então a sua vida. Vamos orar agradecendo por esse tempo e amanhã, Deus permitindo, estaremos juntos mais uma vez. Não se esqueça, quando terminar aqui o vídeo, se você ainda não compartilhou, faça isso, não deixe para depois, para que você não se esqueça. Então compartilhe com pessoas do seu conhecimento, ou mesmo que não seja, vai compartilhando dessa mensagem. Se não é inscrito, se inscreva ou incentive outros, ative o sininho, dê o seu joinha, é muito importante para poder também estar alavancando o nosso canal aí, tá bom? Deus, obrigado por essa manhã, obrigado pela tua palavra mais uma vez, que é viva, que é eficaz e que transforma e que, ó Deus, nos dá vida. Obrigado por ela e que seja sempre, ó Deus, o nosso livro primeiro, meditação diária, para que nós possamos nos fortalecer e estarmos sendo guiados por essa luz que é a tua palavra. Dirija as nossas vidas, nossos passos durante esse dia e todos os dias da nossa vida oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos. Uma ótima quarta-feira para todos vocês e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Tá bom? Forte abraço. Até lá. Pra te adorar.